Pensar em finanças é fundamental para o sucesso do marketing, não só do marketing, de qualquer negócio. Meu nome é Fábio Bandeira de Mello e a gente está iniciando mais um programa do Marketing 20 Minutos. E hoje estou com uma convidada para lá de especial que vai falar para a gente mais sobre finanças, sobre a importância dentro dela para negócios, para o marketing em si, como que de certa forma isso acaba contribuindo. Primeira coisa, bem-vinda, Giovana, aqui junto com a gente. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada pelo especial, né? Saber que a gente é especial, isso é sempre positivo, né? E vamos aí conversar, esse bate-bola sobre finanças, e agregar no que a gente consegue e pode ajudar aí ao seu público e ao nosso marketing em geral. Legal, maravilha. Deixa eu fazer uma pequena apresentação, mas eu te deixo muito à vontade depois para você fazer alguns complementos, né? Giovana Roque, que é contadora, empresária, sócia fundadora de dois escritórios de contabilidade, né? O Esfera Contabilidade, né? Que já tem aí... Isso mesmo. São 15 anos. Um pouco mais de 15 anos. Começou como empresário individual e depois nós fundamos a Esfera Contabilidade, que tem aí 15 anos já. E o Terzo Contabilidade também. E agora a gente está vindo com a Terzo Contabilidade, que é uma empresa especialista nas organizações do terceiro setor, que são associações, igrejas. Que também é um carro-chefe, você é uma referência, inclusive, em terceiro setor. Acredito que a gente vai conseguir falar bastante, porque também o terceiro setor também precisa de marketing. Tudo está muito conectado. Muito. Todas as empresas precisam de um marketing e precisam de uma gestão financeira, né? Não tem como separar. Legal. Eu já tenho uma primeira pergunta para você, né? Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Por que é tão importante finanças e marketing, de certa forma, andarem juntas? Olha, é tão interessante essa afirmação, né? Gestão financeira, eu diria que ela é importante desde que a gente nasce, né? A gente já nasce tendo despesas e investimentos. E marketing não tem como a gente trabalhar sem marketing também. Finanças e marketing, ela devem andar junto por vários aspectos. Primeiro que o marketing, a gente não consegue fazer um marketing bem elaborado se eu primeiro não fizer uma gestão financeira para que esse marketing tenha resultado. Quando eu não tenho uma gestão financeira agregado a um marketing bem elaborado, eu não tenho bons resultados. Porque ou eu vou ter prejuízo na divulgação do meu produto ou do meu serviço, ou eu não vou ter um bom desempenho financeiro por não ter uma estratégia de finanças, de marketing bem elaborada. Então, eu acredito que marketing e finanças não teria como trabalhar separado, nem na empresa, de hipótese nenhuma, e nem num setor financeiro de uma empresa de marketing. É interessante que tanto você quanto eu, como empresários, né, a gente vai enfrentando, né, o dia a dia dos desafios empresariais. A gente vê que se a gente não para e não tem um olhar muito na contabilidade, nas finanças, nessa parte dos números, a gente acaba não tendo muito sucesso, né? É o primeiro ponto ali que a gente precisa muito focar. E aí eu queria sair um pouquinho do marketing, antes de a gente entrar um pouco mais e falar dessa associação do marketing, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse olhar que o empresário precisa ter em relação a finanças, em relação à contabilidade, a balanço, né? Fizesse um apanhado assim, dessas preocupações que acabam sendo muito importantes para um bom sucesso, um bom desempenho de resultado financeiro, né? Porque tudo, queira ou não queira, está ligado a dinheiro. Tudo está ligado a dinheiro. E é tão interessante isso. Quando a gente tem uma empresa, a gente tem uma visão de focar só no nosso negócio. Eu, enquanto contador, acabo focando só no meu negócio de finanças. E até esqueço um pouco do marketing, né? Quando eu deveria pensar nos dois. É até contraditório isso, né? Da mesma forma que a empresa de marketing ou qualquer outro ramo de empresa esquece um pouco a finança, né? E sem finança não tem como a gente trabalhar. A gente tem provado aí, inclusive, em vários artigos, que as empresas elas quebram com menos de 2 anos de vida. E por que quebraram? Faltou o quê? Faltou exatamente uma gestão financeira ou pelo menos um conhecimento, que um dono de empresa, um responsável por uma empresa, ele tem que ter o mínimo de conhecimento da gestão financeira dele. Ele pode ter o melhor produto do mundo, mas se ele não tem conhecimento do básico da contabilidade, quais são as métricas de trabalho, como atingir uma lucratividade, não confundir, que geralmente acontece, confundir lucro com o saldo que está lá no caixa, que
não é a mesma coisa, lucro apurado não é a mesma coisa, isso é muito comum acontecer, misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do pessoal, sócio. né, do sócio, Isso é um né? dos maiores erros que se comete. Ah, mas o dinheiro é meu. Porque a Isso empresa... isso é muito comum, né, no ME, Muito, no EPP, muito. né, nas pequenas empresas, né, que é a grande maioria das empresas que estão no Brasil, né? Sim, sim, muito comum. E eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar assim, ah, mas o dinheiro é meu. Ok, o dinheiro é seu, você é sócio, você tem direito a esse recurso, né, recebido. Mas e as despesas da empresa? Quando você mistura, você não consegue, inclusive, saber o potencial de crescimento ou se está tendo prejuízo na sua empresa. Então, você está só misturando o que é despesas particulares com despesas da empresa e acaba não tendo esse parâmetro de gestão. E quando não se tem uma boa gestão, seja de empresas privadas, seja no governo, seja as empresas de associações, igrejas, quando não tem uma gestão financeira bem elaborada, a tendência é que, de fato, eu tenha muitos e muitos prejuízos. Então, gente, aqui, ó, câmera 2 aí, ó. Antes de você pensar nas dancinhas do TikTok, pense na tua gestão financeira. Não seja o mais maravilhoso do marketing se você não pensar direito nas suas finanças. Isso é fundamental, de fato, né, para que a empresa ela sobreviva e ultrapasse essa linha mortal dos 2 anos. Depois aí tem uma linha dos 3 e a linha dos 5. Isso. Né? 2, 3, 5, que são as linhas mortais, e a maioria delas realmente acaba não tendo sucesso por conta dessa não preocupação com as finanças. É muito aquele, eu sou empreendedor, eu quero fazer as coisas, só pensa numa questão muito operacional, e aí esquece, né, dos números, da sobrevivência, justamente de não ter essa consciência do apurado do lucro e tal, e acaba dando errado. E acaba contratando um contador. Ah, eu sou obrigado a ter um contador. Não entende o real valor que o contador pode colaborar e ajudar o seu negócio. Porque o nosso objetivo, enquanto contabilidade, é levar conhecimento dos números para que você possa crescer no seu negócio. Então, contabilidade é isso. Não é só a obrigação tributária, não é só eu entregar as obrigações para governo, como se fala por aí. A contabilidade vai muito mais além disso. É entregar na sua empresa, no caso, resultado, que você possa crescer. Aonde eu estou tendo lucro? Aonde eu estou tendo prejuízo? Como eu posso melhorar meus números? Esse é o objetivo principal, né? E isso tem muito a ver, entrando agora um pouco do marketing, né? Quando a gente vai falando em marketing, a gente tem uma série de métricas, né? Aquelas métricas específicas do marketing, CPC, CPL, custo por lead e tal, mas tem uma que é fundamental, que é o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Isso. E é legal a gente começar a falar um pouco sobre isso, que esse retorno sobre o investimento a gente só consegue ter clareza se a gente ter clareza do custo que a minha operação ela vai acontecer, porque às vezes o custo de operação não é só a verba do valor de investimento do anúncio que você faz ali no Google, no Facebook, no Instagram. Não, você tem quem vai atender, né, a operação que precisa fazer, o que você precisa entregar em relação a isso, e é também algo que, de certa forma, muitas empresas acabam negligenciando, e que o setor financeiro ele acaba sendo essencial para ter mais clareza em relação a quanto aquele produto ou serviço, de fato, ele custa, né? Isso. Por que a gente usa o ROI como das métricas no marketing mais evidentes? Como você bem falou, investimento. Qual é a diferença de investimento e despesa? Investimento é aquilo que eu vou ter retorno. Como o próprio nome diz, retorno do investimento. Aquilo que eu não tenho retorno é uma despesa para mim. E como a gente falou no início, se eu não tenho um planejamento estratégico das minhas despesas, dos meus investimentos, se eu, antes de pensar no marketing, eu não faço um planejamento estratégico do retorno que esse marketing vai ter para mim, o marketing vai ser uma despesa. E não é isso que a gente quer para a empresa. A gente quer agregar os dois, que o marketing ele traga resultado para a minha empresa com base no que eu tenho financeiro. Eu não posso, de repente, investir financeiramente um valor muito alto se o marketing não me der resultado. Da mesma forma que eu não posso fazer uma estratégia de marketing muito bem elaborada se a minha gestão financeira não está qualificada. Então, eu preciso ter os dois agregados. Eu preciso ter um marketing bem elaborado e uma gestão financeira bem elaborada para que eu consiga alavancar a minha empresa, seja ela de produto ou serviço.
E entra numa questão muito interessante que é precificação, né? Muitas vezes o erro empresarial começa no momento da precificação e aí na hora da divulgação, que é o uso do marketing em si, está precificando errado. E eu queria que você comentasse 2 erros comuns. Vou primeiro falar de produto, tá? É a pessoa, de repente, eu comprei uma mercadoria por 10, vendo por 20 e estou lucrando o dobro, né? Que é um erro crasso, queria que você comentasse sobre isso. E a questão do serviço, que muitas vezes acontece, como que eu precifico? Eu pego o meu concorrente, a média dele, boto um pouquinho mais baixo e vou para o mercado para tentar ganhar do meu concorrente. Que é Clássico. O que muita gente faz. Clássico. Por favor, Giovana, comenta por que esses 2 casos são errados. O que está errado nessa precificação, nesse cálculo de precificação? Olha, aí? Precificação é bem relativo. A gente não pode comparar o nosso vizinho com a nossa realidade. Mesmo que a gente tenha o mesmo serviço, o mesmo produto, o que eu estou fazendo, o meu porte de empresa é um, o porte dele é outro. Vamos só dar um exemplo de a mesma empresa de marketing. Eu tenho uma empresa de marketing, a empresa do vizinho ela é uma empresa lucro presumido. A sua empresa ela é simples nacional. Então, tem tributações diferentes. Como é que eu posso precificar as 2 empresas de serviço com o mesmo valor, quando a tributação do presumido ela é muito mais elevada do que do Simples Nacional? Então, quando a gente fala em precificação, seja de produto ou de serviço, a gente também precisa fazer um planejamento estratégico desse produto, desse serviço. Claro, com a média que está no mercado, que eu não posso ficar também muito abaixo do mercado, nem muito acima do mercado, mas o que é que eu estou vendendo? Qual é o custo, de fato, deste produto? E quando a gente fala custo, não é só a margem de lucratividade, mas quais são os impostos embutidos, quantos empregados eu tenho na minha empresa para custear em relação a esse produto, o meu tempo, qual é o tempo que eu estou desenvolvendo para aquele serviço ou para vender aquele produto. Então, tudo isso é margem para a gente chegar ao nosso preço final do produto. Então, não é uma coisa assim, vamos fazer isso, matemática, isso menos isso dá isso. Não, tem todo um processo estratégico para a gente chegar a um valor real que realmente dê lucratividade. Se você está coçando a cabeça e falando, ai meu Deus, é isso tudo e eu não tenho nada disso, pode deixar que no final do nosso podcast eu deixo o telefone da Giovana, você entra em contato com ela, com a Esfera, com a Terzo e pede ajuda nisso ali. Né? A gente pede ajuda, a gente é cliente de Esfera Contabilidade, né, que nos contribuem com a gente aí nessa jornada e a gente é bem assessorado dentro desse contexto. Então, até abrindo, né, esse parênteses aí, você mesmo precisou de uma informação nossa e falou assim, meu Deus, precisa disso, eu preciso de um balanço, eu preciso de uma DRE e agora? Né? Então, a gente conseguiu atender a sua demanda exatamente porque você nos procurou e a gente conseguiu agregar essas informações. Né? A gente às vezes não percebe, mas precisa de algumas informações contábeis aí, principalmente para onde você quer alcançar, né? No caso da Up Brand, da nossa agência, a gente estava disputando uma licitação, ganhou essa licitação e aí necessitava aí de uma documentação maior e foi rapidamente atendido ali nessas necessidades. Mas foi atendido porque nós trabalhamos a 4 mãos. Exato. É muito importante falar que contabilidade tem que trabalhar a 4 mãos. Não adianta só ter uma contabilidade bem renomada no mercado se a empresa ela não colabora com o nosso serviço. Então, tem que ser marketing, finanças e todo mundo trabalhando junto para que a gente consiga crescer. Vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta, acho difícil, mas quero ver como que você vai me dizer essa resposta aqui. É sobre uma pergunta que, talvez a segunda maior pergunta que me fazem, principalmente ou em sala de aula ou nas consultorias, é qual é o valor de investimento que eu devo gastar na minha campanha, né? E aí a gente geralmente fala valores mínimos, né? Fala, a gente tem investimento, e é real, tá? A gente tem clientes que tem valores de R$60 mil por mês de investimento, e a gente fala, na nossa ótica, em termos de resultado, ter pelo menos R$500 por mês. Acho que você vai escutar algum podcast que eu até cheguei a falar R$400 por mês, por plataforma em relação a isso. Mas o que a gente se vê muito de mercado, pensando em médias e grandes empresas, que há um
uma porcentagem, pensando no lucro da empresa, de mais ou menos 5%. Eles pegam um total, falam até 5% a gente vai destinar a marketing. Aí eu queria jogar essa bola para ti, né? Entra muito no depende de cada empresa e tal, do momento que ela está, se ela vai precisar, 5% para quem não tem quase lucro nenhum, não dá nada, precisa entender isso como investimento inicial. Qual é a sua ótica em relação a isso, ou às vezes alguma recomendação que você acaba dando aí dentro da contabilidade? Eu volto na mesma tecla anterior. Tudo precisa de gestão. Eu falar assim que 5% da minha lucratividade ou do meu faturamento destinar a marketing, eu posso estar tendo prejuízo. Deixar 10%, eu posso estar tendo lucro. Deixar 1%, eu posso estar tendo lucro. É relativo. Por que é relativo? Qual é o meu retorno em relação a isso? Se eu não tenho um planejamento daquilo que eu estou investindo, 1% ou 5% ele vai me gerar prejuízo. Eu posso deixar reservado 10% para o marketing e vai me gerar prejuízo. Eu posso deixar 1% e me gerar lucro. Onde é que eu estou querendo chegar? Qual é as minhas métricas de trabalho, de gestão financeira? Então, tudo isso envolve um processo para a gente chegar a um resultado final. Afirmar categoricamente que deixar 5% para o marketing é uma resposta um pouco solta. Eu poderia dizer, vamos deixar 5% para o marketing. Você pode estar tendo despesa, concorda? Eu posso deixar 5%, todo mês eu pagar a Fábio 5% para o marketing, não está tendo resultado nenhum na minha empresa. Nenhum, não entra um lead no meu escritório, não aumenta nada do meu faturamento, eu estou tendo só despesa. Talvez a longo prazo. Então, qual o prazo que você vai ter o retorno? Você quer retorno a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Então, tudo isso é estudo que tem que ser feito. Então, afirmar que 5% para um marketing é lucratividade, depende. Depende do prazo, depende do tempo que você quer ter o retorno. É muito curioso quando a gente vai vendo alguns memes que acabam acontecendo, memes corporativos, né? Aí aparece o pessoal do marketing animado, né? Às vezes fazendo aquela dancinha, e aí o setor financeiro, né? Fica travado, aquele negócio não vai, né? Então, há sempre muito desse embate, né? O marketing que é o mundo e o financeiro tá ali centralizado e não, tem que seguir aqui. O marketing animado e o financeiro chato, né? É por aí. Lá vem o chato. E aí, muitas vezes, é essa falta de compreensão dos universos, né? De cada um dos mundos aí sendo colocados. E aí eu queria perguntar, falando ainda em métrica, né? A gente falou do ROI e tudo mais. Quais são as métricas que você entende que são importantes para um empresário ou que, de repente, até o marketing precisaria olhar e que são métricas financeiras que acabam fazendo com que, pode soltar um pouco mais a rédea, a gente tem que prender um pouco mais essa rédea? Olha, a primeira métrica seria exatamente conhecer o seu fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, a sua rotatividade, sobre o seu capital, quando você investiu e quando você está tendo de retorno em relação a isso. Fluxo de caixa seria o principal, porque sem você entender o que está entrando na sua empresa, você não consegue metrificar quanto você pode gastar ou usar para um retorno financeiro através do marketing. O fluxo de caixa, só para fazer pergunta mais leiga. Contas a pagar e contas a receber e bater isso, ele dá o fluxo de caixa ou existe alguma coisa a mais aí nesse sentido? Sim. Simplificando, daria sim. Falando a linguagem para uma empresa, microempresa, uma empresa pequena, sim. Uhum. Uma empresa maior teria outras métricas, mas a gente falando de empresas pequenas, o fluxo de caixa, receitas menos despesas, a gente conseguiria ver ali se daria margem para a contratação de um marketing. Qual é a diferença do fluxo de caixa, que isso muita gente confunde, com contas a pagar e contas a receber? Contas a pagar e contas a receber, eu não tenho ainda esse valor em mãos. Eu ainda não tenho, eu tenho a receber 10 mil reais de Fábio, eu ainda tenho 10 mil reais a receber de um outro cliente, mas ainda é a receber futuro. Então, eu não posso contar isso como fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o real, é o atual. Então, a minha rotatividade de fluxo de caixa, ela gera ali em torno de 10 mil, de 20 mil, de 100 mil reais. Com base nesse fluxo de caixa,
quanto desse fluxo de caixa eu consigo agregar para o meu marketing. Eu acho que para uma empresa pequena seria a principal métrica. Outras métricas com relação a ativos, passivos, no caso da empresa de comércio, de estoque, porque a gente não está falando só de serviço, seria uma empresa comercial também, teria uma métrica em relação ao estoque, quanto tempo o meu estoque fica parado na minha empresa, qual é a rotatividade desse estoque. Então, tudo isso influencia para que eu pense num marketing e num percentual de marketing. Eu não estou aqui falando que 5% ou 10% é ruim ou não se pode. Eu não estou contando qual é. Ela falou que 5% eu vou ter prejuízo. Não, não é isso. E nem tão pouco estou dizendo que vocês não investam. Marketing, eu diria, inclusive, que uma empresa que não tem marketing, ela é morta. Uma empresa que não se divulga, não aparece, ela é morta. E não vai conseguir, às vezes, gerar o resultado de venda que ela precisa, né? Por isso que acho que foi a primeira pergunta, né? A importância de andarem juntas, né? Acaba sendo total, mas entendendo essas realidades, né? Que uma precisa da outra. Isso. E sempre volto naquela mesma tecla. Gestão do negócio, para que a gente consiga crescer. Eu consigo investir 1% de marketing e esse 1% me dê um retorno grandioso. E eu saber que se eu investir 5%, eu não vou ter prejuízo. Então, é essa a visão. Quanto eu vou investir é quanto eu conseguir na minha gestão financeira para que eu tenha retorno desse marketing. Legal. Essa é a Giovana Roque, né? Que já estamos chegando no fim, por incrível que pareça. A gente estava comentando antes o quão rápido né? Um bate-papo, né? E falando, né, sobre negócio, gestão, finanças, marketing, acaba sendo muito rápido. Então, Giovana, primeiro queria te agradecer imensamente a tua participação aqui com a gente, né, inaugurando um novo momento, né, do Marketing em 20 Minutos, que é justamente essas entrevistas juntas aqui, sempre trazendo agora um convidado também. A Ana não conseguiu participar dessa primeira leva das entrevistas aqui, mas sempre vai estar comigo também. Então, primeiramente, agradecer e queria que você deixasse os contatos também. Como que a gente procura a Esfera Contabilidade, o Terço Contabilidade, a Giovana, por onde é o caminho? Eu agradeço imensamente, Fábio, pelo convite. Foi um prazer grande poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Eu espero ter contribuído de alguma forma, mesmo sendo um curto espaço de tempo. E os nossos contatos Esfera Contabilidade, Esfera Terço, Esfera Contabilidade, Terço Contabilidade. Terço é nossa nova criação, então ainda não está muito na nossa cabeça a nossa identidade, mas a Esfera Contabilidade. Que é focada no segundo setor e o Terço Contabilidade focado no terceiro setor. Né? E Giovana F. Roque, Giovana GI, Giovana F. Roque, é o meu Instagram pessoal. A gente também está lá para ajudar e contribuir no que for necessário. Legal. Mais uma vez, obrigado, Giovana. É isso. Obrigado você também que está até o final junto com a gente. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.